Hoje vamos estar atualizando o nosso IP amarelo e dando dicas sobre como cuidar desse IP no inverno. Como todos vocês já sabem, um IP é uma planta decídua, ou seja, uma planta caduca ou semi-caduca em muitas regiões, mas aqui no sul, normalmente ela perde todas as suas folhas no inverno. Esse ano é um ano atípico, onde o inverno não está sendo tão rigoroso, está sendo um inverno bem ameno aqui pra gente. Ontem estava 13 graus, essa noite chegou a 10 graus. A floração do IP aqui na região de Santa Catarina esse ano foi muito fraca, está sendo muito fraca, muito poucas flores estão aparecendo. Por que esse prejuízo com a floração do IP aqui em Santa Catarina? A gente teve um outono muito chuvoso, um outono inteiro com muita chuva. Também tivemos um inverno que iniciou muito chuvoso, agora que o inverno está um pouquinho mais seco, mas esse inverno foi muito chuvoso. E o IP, para florescer, precisa de estresse hídricos. Observamos aqui na região, quando temos invernos muito mais secos, a floração é muito mais exuberante. Esse IP amarelo teve um ataque de fungos durante o outono, bem no início do outono, atacou um fungo. Eu tentei um fungicida de contato, não funcionou. Eu tive que partir por um fungicida sistêmico que eu utilizei o Cercobin e resolveu o meu problema. Falando um pouco dos cuidados que você deve ter com o IP no inverno, um dos principais que eu julgo necessário é a rega. Como a planta acaba perdendo, muitas vezes perdendo quase todas as folhas, aqui vocês podem observar que ele já tem bem pouca massa foliar comparado à primavera, está perdendo muita folha e é importante estar atento com a rega, então não regue demais. Como é a resistência e a exposição dessa planta no inverno? É uma planta que suporta muito bem a geada, não se preocupe, seu IP suporta um belo do inverno. Eu percebi que ele brota muito mais quando ele descansa bastante. Ele brota muito na primavera quando ele tem um inverno bem rigoroso. Em relação à adubação, eu não adubo essa planta aqui durante o inverno, porque a planta realmente estaciona, não brota aqui para mim. Se você tiver no estado brasileiro, onde o IP mesmo no inverno não perde as folhas, a planta continua brotando, continue com sua adubação de inverno, mas reduza um pouco essa adubação. Faça uma adubação orgânica, uma adubação mais leve. Essa é a minha recomendação, mas claro, que você está em outro estado muito mais quente, teste e tire suas próprias conclusões. Aqui eu não faço porque realmente não tem necessidade. Eu fiz uma ótima adubação de outono, Biogold aqui, mesmo sólido, eu coloquei ali no meio do outono, então ele vai pegar uma parte desse inverno aí, mas claro que vai restar um pouquinho dessa adubação sólida do Biogold para ela consumindo aos pouquinhos durante o inverno. Um pouco antes de iniciar a primavera, que eu ver que já está ficando um pouquinho mais quente, que as plantas estiverem brotando aqui, eu já começo com a minha rotação de adubação padrão que eu estou utilizando para o IP aqui. Foram diversos produtos que eu apliquei, vou mostrar um pouquinho para vocês da adubação que eu apliquei nesse IP, claro com menos quantidade porque era uma planta doente, eu não diminuí a dose, mas eu apliquei menos quantidade em relação às outras plantas. Eu utilizei o FH, que é um condicionador de solo excelente, também utilizei o Walkfish, utilizei o Bayfort e também utilizei o Hyponex. Fui fazendo a cada 15 dias, além de fazer a adubação sólida de Biogold. Esse aqui eu utilizei via fertirrigação. Esse aqui o Walkfish eu fiz via foliar e fertirrigação. O Bayfort eu fiz só fertirrigação no solo. E o Hyponex aqui eu utilizei via fertirrigação e também via foliar. Essa foi a rotação de adubação que eu fiz para essa planta armazenar muita energia e brotar muito bem durante a primavera. O transplante do IP eu sempre executo no início da primavera, no final do inverno, e esse ano eu comprei um vaso bem legal para essa planta aqui. Quero compartilhar com vocês o vaso que eu adquiri do Jorge Ribas, um vaso bem interessante. Eu vou mudar ele para esse vaso aqui, ó. Vaso com bastante qualidade, tá? A gente vai estar diminuindo um pouquinho o vaso, porque de espessura de tronco a gente já chegou no que eu queria para o objetivo dessa planta aqui. No final desse inverno, no início da primavera, caso ela não tenha caído todas as folhas, a gente vai fazer a desfolha, para na primavera ela brotar muito bem. Também vamos fazer alguns cortes, tem alguns galhos aqui que eu quero retroceder um pouquinho a brotação. Eu quero fazer um corte aqui, para tirar esse calom, bem chatinho aqui. E eu quero estar consertando isso aqui. Aqui foi uma falha de um corte que eu fiz com alicate bola, eu devia ter feito de uma forma melhor, com uma ferramenta mais afiada. Era uma alicate bola bem podrinha que eu tinha antigamente, agora tem uma melhor e a gente vai resolver isso aqui. Eu também quero cortar, vou tirar toda essa bola aqui, ó, toda essa bola vai ser retirada e vai trabalhar com esse galho aqui de ápice.
Então esse galho aqui vai ser o nosso novo ápice para o IP, fora que vai ganhar movimento e conicidade na linha de tronco fazendo dessa forma. Se você tem um interesse de saber a função de cada um desses adubos, a dosagem que eu apliquei e um intervalo entre um produto e o outro, deixe aí nos comentários. Não esqueça de apoiar todos os criadores de conteúdo, todos os canais de bonsai brasileiro. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.